Livro O Espírito Santo e Seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 9. 10 razões por que todo crente deve falar em outras línguas. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. O apóstolo Paulo escreveu e falou muita coisa a respeito do assunto de falar em outras línguas. E parece que praticava aquilo que pregava, pois disse: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Eu também dou graças a Deus porque falo regularmente em línguas. E desejo que todo crente adote este hábito e desfrute dessa mesma bênção e fonte de poder na sua vida diária. O propósito desta lição é expor 10 razões por que todo cristão deve falar em línguas e ajudar os crentes a verem as bênçãos que poderão receber, apropriando-se diariamente do poder do Espírito Santo nas suas vidas. Razão número 1. A palavra de Deus ensina que quando estamos cheios do Espírito Santo, falamos em outras línguas conforme o Espírito Santo nos concede que falemos. É a evidência ou sinal inicial da presença do Espírito Santo habitando em nós. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Em Atos 10, os irmãos da circuncisão que tinham acompanhado Pedro até a casa de Cornélio ficaram atônitos quando viram que o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios. Achavam que a salvação e o batismo no Espírito Santo era apenas para os judeus. Como esses judeus sabiam que os da casa de Cornélio tinham recebido o dom do Espírito Santo? Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10:46. Falar em outras línguas foi o sinal sobrenatural e a evidência inicial que os convenceu que os gentios receberam o mesmo dom que eles mesmos tinham. Razão número 2. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, encorajou os cristãos coríntios a continuarem sua prática de falar em outras línguas na sua adoração a Deus. Também os encorajava a falar em outras línguas na sua vida individual de oração, como meio de edificação espiritual. A Bíblia diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14:4. Judas 20 também liga o falar em línguas com a edificação espiritual da pessoa. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Howard Carter, que era um dos mestres mais renomeados do mundo pentecostal no assunto dos dons espirituais, disse que não devemos esquecer-nos de que falar em outras línguas não é apenas a evidência inicial da plenitude do Espírito Santo, como também uma experiência contínua durante o restante da nossa vida. Com que propósito? Para nos ajudar na adoração a Deus. O reverendo Carter disse: falar em outras línguas é uma correnteza que flui e que nunca deve secar-se, pois enriquecerá espiritualmente a vida da pessoa. O apóstolo Paulo disse que falar em outras línguas nos edificará espiritualmente, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. A tradução deste versículo por Moffat diz: fala segredos divinos no espírito. Paulo está dizendo aqui que Deus tem dado à igreja um meio divino e sobrenatural de comunicação com Ele mesmo. Paulo também declarou em 1 Coríntios 14:14: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Note que ele disse: o meu espírito ora. A Bíblia amplificada diz: o meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora. Deus é espírito. Quando você ora em línguas, o seu espírito está em contato direto com Deus, que é espírito. Quando você fala em línguas, está conversando com Ele por meios divinos e sobrenaturais. Razão número 3. A terceira razão por que as pessoas devem falar em outras línguas é que as línguas nos mantêm sempre conscientes da presença do Espírito Santo que em nós habita.
Não somente o falar em outras línguas é o sinal ou evidência inicial da plenitude do Espírito Santo, como também continuar a orar e adorar a Deus em línguas ajuda-nos a sempre ter consciência da sua presença que em nós habita. E se você tiver consciência da presença do Espírito Santo habitando em você, todos os dias, essa consciência certamente afetará seu modo de pensar e viver. Certa vez, ouvi um evangelista contar uma experiência que teve no lar de um pastor. Ao entrar na sala sem ser percebido, ouvi a filha do pastor com 12 anos de idade, dando crise. Tinha perdido a paciência e estava gritando contra a mãe. De repente ergueu os olhos e viu o evangelista. Parou de gritar, colocou as mãos na cabeça e começou a chorar. Falou: "Lastima que você tenha me visto agir assim e tenha ouvido o que eu falei." Ele lhe respondeu: "Querida, há alguém que é maior do que eu, que a escutou e viu como você agiu. Você é crente, não é verdade?" "Sim", foi a resposta chorosa. "Cheia do Espírito Santo?" perguntou. "Sim", respondeu. "Pois bem, o Espírito Santo está em você, e ele sabe o que você disse e como você se comportou." Ele disse a ela: "É só se arrepender e o Senhor a perdoará." Oraram juntos e ela se arrependeu. Dentro de pouco tempo ela começou a adorar a Deus em línguas. O evangelista disse a ela: "Há um segredo que o ajudará você a governar o seu gênio. Se você simplesmente orar e adorar a Deus em línguas todos os dias, você será ajudada a estar consciente da presença do Espírito Santo habitando em você." Ele falou então: "Se você se lembrar de que o Espírito Santo está em você, você não agirá assim. Você sentiu vergonha porque eu vi você perder a calma. Você ficou sem jeito porque eu ouvi você falar assim contra sua mãe. Mas o Espírito Santo é maior do que eu e ele também viu e escutou você." Alguns anos mais tarde, quando esse mesmo evangelista voltou para pregar naquela igreja, a filha do pastor lhe disse: "Nunca me esqueci daquilo que você disse. Todos os dias durante esses últimos anos tenho orado e adorado a Deus em línguas e nunca mais perdi a calma." Infelizmente, todos conhecemos pessoas que, mesmo tendo recebido a plenitude do Espírito Santo, continuam a perder a calma ao ponto de dizerem e fazerem coisas impróprias. É porque estavam andando na carne ao invés de andarem no Espírito, e porque não estavam mantendo a devida comunhão com Deus. É tão fácil, quando não se tem consciência da presença de Deus, deixar-se provocar e facilmente perder a calma e permitir que se perca as estribeiras. Mas quem dedicar tempo à comunhão com Deus mediante o falar em outras línguas, pode continuamente ter consciência da presença de Deus que habita no íntimo. Razão número 4. Falar em outras línguas elimina a possibilidade de o egoísmo entrar em nossa vida de oração. Se, por exemplo, eu orar com a minha própria mente e na base do meu próprio pensamento, minhas orações podem ser antibíblicas, podem ser egoístas. Com frequência demasiada, nossas orações são semelhantes àquela do velho sitiante: "Deus abençoe a mim, a minha esposa, ao meu filho João, a esposa dele, a nós 4 e a ninguém mais." Paulo escreveu à igreja em Roma: "Não sabemos o que havemos de pedir como convém." Romanos 8:26, Bíblia Revista e Corrigida. Não disse que não sabemos como orar, porque já sabemos como devemos orar. Oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. João 16:23-24. Essa é a maneira correta de orar. Mas não é porque sei como orar que vou saber o que devo pedir em oração. Paulo disse, portanto: "Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Romanos 8:26. P.C. Nelson, um estudioso da língua grega e fundador do Instituto Bíblico do Sudoeste, disse que o texto grego de Romanos 8:26 diz literalmente: "O Espírito Santo faz intercessão por nós com gemidos que não podem ser expressados em linguagem articulada." A linguagem articulada é nossa fala comum e regular. Passou a indicar que o texto grego ressalta que não se trata somente dos gemidos que escapam de nossos lábios em oração, mas também do orar em outras línguas. Essa definição concorda com aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 14:14. "Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato." A Bíblia Amplificada diz: "Meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora."
As pessoas devem evitar rir de quem fala em línguas, pois quando zombam da oração em outras línguas, estão zombando do Espírito Santo. Quando oramos em outras línguas, trata-se do nosso espírito orando pelo Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo dentro de nós concede-nos o que falar, e nós falamos de dentro do nosso espírito. Somos nós que falamos, é o Espírito que nos concede o que falar. Mediante a oração com gemidos e com outras línguas, o Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus, a pedir as coisas da maneira que devem ser pedidas. Não se trata de algo que o Espírito Santo faz à parte de você. Ele não geme nem fala em línguas à parte de você. Aqueles gemidos que não podem ser expressados em linguagem articulada sobem de dentro de você, do seu espírito, e brotam dos lábios de você mesmo. O Espírito Santo não vai orar no seu lugar. Ele foi enviado para habitar em nós como conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel. João 14,16, amplificada. O Espírito Santo não é responsável pela vossa vida de oração. Ele foi enviado para nos ajudar a orar. Orar em outras línguas é orar conforme o Espírito concede que falemos. É oração dirigida pelo Espírito. Elimina a possibilidade de egoísmo nas nossas orações. Muitas vezes, quando as pessoas têm orado segundo suas próprias mentes, oraram por uma mudança de circunstâncias, quando essas mudanças não eram segundo a vontade de Deus, nem eram melhores para as pessoas. Se o povo de Deus quer as coisas de determinada maneira, Ele frequentemente permite assim, mesmo quando não é a melhor solução para o seu povo, nem segundo o seu plano. Deus não queria que Israel tivesse um rei, mas a nação queria um, de modo que Ele permitiu que Israel tivesse. 1 Samuel 8, do 4 ao 7. Mas o rei não era sua vontade perfeita para eles. Sendo assim, falar em línguas elimina o egoísmo e as orações fora da vontade de Deus, porque quando oramos em línguas, estamos orando a perfeita vontade de Deus. Razão número 5. A quinta razão por que os crentes devem falar em outras línguas é porque os ajuda a aprender a confiar mais plenamente em Deus. Falar em línguas ajuda a nossa fé. A Bíblia diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20. Falar em línguas estimula a fé e nos ajuda a aprender a confiar mais plenamente em Deus. Por exemplo, a fé precisa ser exercida para falar em outras línguas, porque o Espírito Santo dirige de modo sobrenatural as palavras que falamos. Veja bem, não se sabe qual vai ser a próxima palavra. Temos que confiar em Deus quanto a isso. E confiar em Deus em algum aspecto nos ajudará a confiar em Deus em outro aspecto. Como jovem pastor denominacional, pastoreei uma igreja comunitária e havia uma senhora cristã excelente em nossa igreja que amava sinceramente ao Senhor. Mas sofria aflições físicas e enfermidades. Tinha úlceras no estômago e os médicos achavam que essa condição levaria ao câncer do estômago. O marido dela ganhava bem, mas acabava gastando tudo quanto possuía em despesas médicas, até que no fim nem sequer tinha um carro. Ele gastara milhares de dólares. Essa mulher recebeu o batismo no Espírito Santo e pouco depois disso, fiz outra visita à casa deles. Notei que ela conseguia comer quase todos os tipos de alimentos, ao passo que anteriormente ela só conseguia ingerir um pouco de alimento de neném e leite. E mesmo aquilo parava com dificuldade no estômago dela. Ela me contou: não somente recebi o batismo no Espírito Santo e falei em outras línguas, como também recebi a minha cura. Estou perfeitamente curada. Já havia visto isso acontecer muitas vezes. Qual é a conexão? Sabemos que recebermos o batismo no Espírito Santo não nos cura. Falar em outras línguas, no entanto, ajuda-nos a aprender a confiar mais plenamente em Deus em outras áreas da vida, inclusive na área da cura. Razão número 6. A sexta razão por que todo cristão deve orar regularmente em línguas é porque falar em outras línguas é um meio de nos mantermos livres da contaminação das conversas ímpias, profanas e grosseiras em nosso redor. Há, por exemplo, muita conversa indecente onde temos nosso emprego ou quando estamos em lugares públicos, mas podemos falar em línguas conosco mesmo. 1 Coríntios 14, 28.
Em outras palavras, se você consegue falar consigo mesmo e com Deus na igreja, conseguirá fazê-lo no emprego também. Você não perturbará ninguém. Num cabeleireiro, por exemplo, se os homens estão contando piadas que não edificam, simplesmente fico sentado quieto ali, falando comigo mesmo e com Deus em línguas. Viajando de trem, de ônibus ou de avião, você pode falar consigo mesmo e com Deus. No emprego você pode falar consigo mesmo e com Deus. Falar em línguas consigo mesmo e com Deus é um meio de manter-se livre da contaminação do mundo. Razão número 7. A sétima razão por que cada crente deve falar em outras línguas é que isso fornece uma maneira de orar em favor de situações a respeito das quais ninguém sabe, nem pensa. Já sabemos que o Espírito nos ajuda a orar em favor de coisas que não sabemos pedir como devemos. Além disso, o Espírito Santo, que tudo sabe, pode orar através de nós em favor de coisas a respeito das quais nossa mente natural nada sabe. Quando certo missionário da África estava falando certa vez numa conferência missionária na Inglaterra, uma mulher lhe perguntou: "Você manteve um diário?" Quando ele respondeu que sim, ela disse: "Há 2 anos fui acordada durante a noite, sentindo uma necessidade urgente de orar. Saí da cama e já estava falando em línguas antes mesmo de me ajoelhar." Ela continuou: "Orei em línguas durante 1 hora. Parecia que eu estava lutando no espírito. Não sabia em favor de que estava orando, mas ao acabar a oração, tive uma visão em que vi você numa palhoça pequena e velha de sapé. Não havia outros brancos ali. Os indígenas estavam reunidos ao seu redor e você estava extremamente doente. Então você morreu. Os indígenas cobriram sua cabeça com um lençol e saíram da palhoça. De repente vi você sair da palhoça e ficar de pé no meio deles, e todos se regozijaram. Alguma coisa assim já aconteceu com você?" Respondendo ele, perguntou a ela: "Você tem um diário?" "Sim", respondeu ela. "Traga seu diário hoje à tarde e eu trarei o meu, e poderemos comparar nossas anotações", ele disse. Eles nunca tinham tido a mínima conexão entre si antes dessa ocasião. A mulher sabia apenas que este homem era missionário. Fazendo uma comparação entre seus diários e levando em conta as diferenças entre o fuso horário entre a Inglaterra e a África, ficaram sabendo que a necessidade urgente de orar que a mulher sentira coincidiu exatamente com a hora em que o missionário estava doente com febre mortífera. O missionário relatou que seu colega tinha ido para outra aldeia e que ele mesmo ficara sozinho com os indígenas. As coisas ocorreram exatamente como ela tinha visto na visão. O missionário morrera. Os indígenas o viram morrer e puxaram o lençol até cobrir sua cabeça. Depois, repentinamente, o missionário levantou-se curado por causa do poder de Deus que ficara à disposição, porque aquela mulher orara em outras línguas. Em 1956, quando minha esposa e eu estávamos na Califórnia, ministrando, fui acordado de repente na noite. Era como se alguém tivesse colocado a mão em mim. Sentei-me na cama com meu coração batendo rapidamente, como se eu estivesse com medo. Deitei-me de novo e falei: "Senhor, o que está havendo? Sei que há alguma coisa errada em algum lugar." Era como se o Espírito de Deus tivesse me acordado. Falei: "Espírito Santo em mim, Tu sabes todas as coisas. Tu estás em todos os lugares ao mesmo tempo, além de estares presente dentro de mim. Seja qual for o problema, dá-me por favor linguagem para orar a respeito." Então comecei a falar em línguas e fiquei deitado ali, orando silenciosamente a Deus durante cerca de 1 hora. Em seguida comecei a rir e a cantar em línguas. Quando você ora dessa maneira, sempre continue até receber uma nota de louvor, que significa que você alcançou a vitória no assunto que está tratando com oração. Quando eu recebi aquela nota de vitória da minha oração, sabia que o assunto com que tratara na oração tinha sido solucionado. Obtivera a resposta e, portanto, voltei a dormir. Dormindo de novo, sonhei que vi meu irmão mais jovem num hotel em Louisiana. Vi-o acordar à meia-noite. Vi alguém chamar um médico e vi chegar uma ambulância. Vi a luz vermelha piscando enquanto o levavam ao hospital. No sonho, fiquei no corredor do lado de fora do quarto hospitalar dele. Quando o médico saiu, fechou a porta atrás dele e então me viu em pé ali. Sacudiu a cabeça e me disse: "Morreu."
No sonho respondi: não, doutor, ele não está morto. O Senhor me contou que ele viveria e não morreria. O médico ficou zangado e disse: sei quando alguém está morto. Já dei certidão de óbito a centenas de pessoas. Puxou-me pela mão e disse: venha, vou deixar você ver por conta própria. Abriu a porta, levou-me até o leito e arrancou o lençol de cima do rosto do meu irmão. Quando fez assim, viu que meu irmão estava respirando e que seus olhos estavam abertos. O médico disse: ora, você sabia algo que eu não sabia. Ele está com vida, não é verdade? Vi meu irmão levantar-se e curado. Aí o sonho chegou ao fim. Fiquei sabendo que minha oração dizia respeito a esse ocorrido. 3 meses mais tarde, voltamos a Texas. Meu irmão passou em casa para me visitar e disse: quase morri quando você estava de viagem. Sim, sei, respondi. Você estava lá em Louisiana, não é verdade? Você sofreu uma crise durante a noite e foi levado ao hospital de ambulância. Sim, como você ficou sabendo? Perguntou. Quando lhe contei a respeito do meu impulso para orar, seguido pelo sonho, ele disse: aconteceu assim mesmo. Contaram-me que durante uns 40 minutos lá no hospital, o médico pensava que eu morrera. Orar no Espírito fornece uma maneira de assuntos serem orados a respeito dos quais nada sabemos na carne. O Espírito Santo, no entanto, tudo sabe, e ele é nosso ajudador na oração. Razão número 8. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 21: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Paulo falava assim com referência a Isaías 28, 11 e 12. E esse trecho em Isaías nos oferece a 8ª razão porque todo cristão deve falar em outras línguas. Isaías 28, 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Qual é o descanso? Qual é o refrigério? Isaías 28, 11 e 12 diz que o descanso e o refrigério são o falar em outras línguas. Às vezes o médico recomenda tirar um período de repouso para curar a exaustão ou alguma enfermidade. E frequentemente ao sairmos de férias temos que voltar para casa e repousar antes de voltarmos ao serviço. Eu, porém, conheço o melhor descanso no mundo inteiro. Não é maravilhoso que podemos fazer essa cura do descanso todos os dias? A Bíblia diz: este é o descanso, este é o refrigério. Isaías 28, 12. Precisamos desse descanso nesses dias de tumulto, de perplexidade e de insegurança. Razão número 9. A 9ª razão por que devemos orar em línguas é a fim de dar graças a Deus. 1 Coríntios 14, 15 ao 17. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Quando Paulo mencionou o indouto, referia-se àqueles que não têm instrução nas coisas espirituais. Deixe-me ilustrar esses versículos das Escrituras. Se, por exemplo, você me convidasse para o almoço e dissesse: irmão Hagin, dê as graças pela refeição. Se eu orasse em línguas, você não saberia o que eu dissera. Você não seria edificado. Por isso, Paulo disse que numa situação dessa seria melhor orar com entendimento. Se eu orasse em línguas, eu precisaria interpretar para você saber o que foi falado. Então você também poderia ser edificado, pois Paulo disse: porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, 17. Em outras palavras, orar em línguas é a melhor maneira de dar graças. Mas na presença de pessoas não doutrinadas nessas coisas, ore também com seu entendimento a fim de elas também serem edificadas. Oferecer suas ações de graças com o seu entendimento permite que as pessoas sejam edificadas porque estão compreendendo o que você está dizendo. Preste atenção especial àquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 14, 17. Ele disse que orar em línguas fornece o modo mais perfeito de orar e de dar graças a Deus. Paulo disse que quando você dá graças em outras línguas, tu de fato dás bem as graças,
1 Coríntios 14:17. Razão número 10. A 10ª razão por que cada crente deve falar em outras línguas acha-se em Tiago 3:8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Submeter nossa língua ao Espírito Santo para falarmos em outras línguas é um passo grande na direção de entregar plenamente todos os nossos membros a Deus. Se, pois, você consegue submeter a sua língua, conseguirá submeter a Deus qualquer membro do seu corpo. Falar em outras línguas é a evidência inicial da plenitude do Espírito Santo. Deus nos tem dado esse dom espiritual maravilhoso a fim de nos abençoar, de nos edificar e de nos dar refrigério no decurso de toda a nossa vida aqui na terra. Aceitemos aquilo que Deus tem providenciado e desfrutemos dos benefícios de falar em outras línguas.